rumo à Copa do Mundo. Você que se liga na Globo, última rodada das eliminatórias da Copa. São imagens do Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros acima do nível do mar. E dá para você perceber que a torcida boliviana vive uma empolgação, porque o time entra em campo para receber a nossa seleção que já está classificada para a Copa, na expectativa de conquistar uma vaga na repescagem mundial. É uma luta por essa vaga na repescagem contra a Venezuela, que no mesmo horário recebe a Colômbia jogando lá em Maldonado, na Venezuela. E nós vamos juntos com modificações importantes e o Brasil vivendo um clima sereno na comissão técnica, politicamente, em relação à Confederação Brasileira de Futebol. Então estamos aqui projetando a Copa que vem aí, está chegando a Copa de 2026. O repórter Carlos Gil, Maestro Júnior e Roger Flores, tá lá, provavelmente buscando ar, porque falta o danado do oxigênio. Ele tem as primeiras informações pra gente. Alô, Gil, boa noite! Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite a todos. Uma seleção com muitas mudanças em relação àquela que começou a partida contra o Chile. O Alisson e o Bruno Guimarães foram mantidos. Tem dois estreantes essa noite, Vitinho, lateral do Botafogo, Samuel Lino, atacante do Flamengo, vão vestir a camisa da seleção pela primeira vez. Mas o técnico Carlo Ancelotti diz que para ele não é teste não, tá valendo. Vamos ouvi-lo. Obviamente sim, é uma possibilidade esta de usar os cambios que temos. Não é um partido de observação, é um partido para ganhar. Uma partida para vencer. E evidentemente que a observação também está em curso, né, Ancelotti? Afinal, ele mesmo disse, 70 jogadores são passíveis de estarem na Copa do Mundo. Qual será o grupo do Brasil, o grupo de jogadores do Brasil na Copa do Mundo? Grupo mesmo na Copa, 5 de dezembro é o sorteio, tá? Uma sexta-feira, às 2 da tarde. Júnior e Roger, vamos fazer o seguinte, vamos fazer contato com o Edgar Alencar, que ele está acompanhando a Bolívia, que vive uma empolgação com a chance de conquistar uma vaga na repescagem mundial. Alô, Edgar Alencar, bem-vindo, boa noite! Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite a todos. Desde que a Bolívia passou a jogar nesse estádio em julho do ano passado com o técnico Oscar Villegas, são 3 vitórias e 2 empates. Além da aposta no fator estádio, que é o segundo mais alto do mundo, em campo também tem destaque para 2 atletas bolivianos que já passaram pelo Brasil, Miguelito e Enzo Monteiro, Luiz. E certamente, Edgar, o Miguelito é o grande talento dessa geração do futebol boliviano. O maior artilheiro da Bolívia é o Marcelo Moreno, que jogou no Flamengo, no Cruzeiro, num monte de time, Grêmio, num monte de times no Brasil, né? Vitória, enfim, um monte. Inclusive ele fala um português fluente. Hoje ele disse que se a seleção conseguir a classificação, talvez ele volte a jogar na seleção. Tem isso. Tudo bem, Maestro Júnior? Boa noite, tudo certo? Boa noite, Luiz, você, Roger, o pessoal que está com a gente. Eu vou controlar o nosso treinador. É teste, sim. E é observação, sim. É uma pena que vão jogar, vamos dizer, em condições que não são as ideais, principalmente para os estreantes, né? Mas acho que alguma coisa ele vai poder observar, principalmente porque, como ele disse, são mais de 70 jogadores. Quanto mais jogadores ele conseguir aproveitar e observar, melhor é para a lista final. E alguns nomes, são 9 mudanças em relação ao jogo da quinta-feira, Roger. Ficaram apenas o Alisson e o Bruno Guimarães. Mas alguns nomes são muito importantes nesse contexto. O Alexander Ribeiro, zagueiro, que joga no Lille, da França, que jogou muito bem contra o Equador e o Paraguai. E aí, Luiz Henrique. Os laterais. Samuel Lino. Os laterais, tanto os dois que jogaram sexta-feira, como hoje o Caio Henrique e o Vitinho. Como é que você debruça o seu olhar sobre... E é bom falar só de futebol, né? Não estamos aqui, será que o treinador vai cair? O treinador não vai cair, gente. É isso, Luiz. Boa noite, maestro, pessoal que vai acompanhar esse jogo da seleção brasileira aqui com a gente na Globo. É óbvio que a avaliação ela é muito subjetiva, né? Quando você joga numa altitude como essa, quase que sub-humana, né? A seleção mexeu muito. A gente vai ter que avaliar isso individualmente, né? Até porque coletivamente eu não sei se a gente vai ter um entrosamento necessário para que esse individual afloreça.
E vai ser muito importante a seleção jogar compactada. Quanto mais perto ela jogar, menos ela vai sofrer. Evitar as bolas longas, os tiros muito longos, porque se começar a espaçar muito a seleção, a seleção da Bolívia, que tem muito mais experiência em jogar nessa altitude, vai ter vantagem. E essa é uma condição até, digamos, meio excepcional para eles próprios, né? Eles costumavam jogar em La Paz, que tem 3.600 acima do nível do mar. São 500 metros mais. Luiz. Esse estádio são 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates, eles não perderam. Só tomaram gol, acho que contra a Argentina. A influência, vamos dizer, desses 500 metros é muito grande e a gente vê exatamente através dos resultados. Seleções em campo. Segue o protocolo das eliminatórias, última rodada do Brasil. Jamais perdeu um jogo de última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos juntos, depois do Nacional, antes de Vale Tudo, você que está chegando agora com a gente, as emoções de Vale Tudo, esse é o Carlos Lampe, experiente goleiro da seleção boliviana. Vale Tudo daqui a pouco, tá, gente? Depois do futebol. Vamos ao hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro, está a nossa comissão técnica liderada pelo Carlo Ancelotti. Todo mundo devidamente protegido, está 7 graus em El Alto, na Bolívia. E vamos respeitosamente ao hino nacional boliviano. Muitos jogadores aos prantos, notadamente o lateral Medina, ao ouvir o hino do Estado Plurinacional da Bolívia. 13 milhões de habitantes, El Alto é a segunda cidade mais populosa da Bolívia. La Paz não é a maior cidade, tá? A maior cidade é Santa Cruz de la Sierra, onde a seleção inclusive ficou. Vamos confirmar os times para você. Carlos Lampe, um experiente goleiro de 38 anos,
Começa a escalação boliviana, que tem Roberto Fernandes, Morales, Akin e Diego Medina. Medina é o lateral direito, o Fernandes é o lateral esquerdo. O Ervin Vaca é o volante. Entre os outros dois, o Robson Matheus, ele usa Matheus na camisa. E o Vidiamil, número 15, que joga na LDU do Equador. E o ataque hoje tem o Miguelito, jogador que na parceria Santos e futebol boliviano foi revelado pelo Santos, joga muito canhotinho. Enzo Monteiro é uma novidade, o Paniagua, que é um jovem de 18 anos, que aos poucos ganhou a condição de titular aí com o Oscar Villegas. A Bolívia que vive a expectativa de conquistar uma vaga para a Copa, que não disputa desde 1994. Também nos Estados Unidos, coincidentemente, né? Escalação da seleção brasileira. Alisson é o goleiro, camisa número 1, vai indo para sua terceira Copa do Mundo. Olha, Vitinho do Botafogo, número 13, Fabrício Bruno do Cruzeiro, 14, o Alex Ribeiro do Lille da França, número 15, e o Caio Henrique, que joga no Mônaco, na lateral esquerda, número 16. Ao meio campo, o Andrei Santos do Chelsea, o Bruno Guimarães, sai jogando de novo, jogador do Newcastle, e o Paquetá, hoje começa, jogador do West Ham da Inglaterra. Luiz Henrique do Zenit da Rússia, Richarlison do Tottenham da Inglaterra e o Samulino do Flamengo, completando a escalação escolhida pelo Carlo Ancelotti, com aqueles jogadores todos à disposição no banco de reservas. A gente teve duas modificações, né? O Casemiro suspenso pelo segundo cartão amarelo e o Caio Jorge, que teve uma contusão, o artilheiro do Brasileirão do Cruzeiro, ele acabou sendo cortado. Christian Garay do Chile apita com Miguel Rocha e Juan Serrano, e o Rodrigo Carvajal é o árbitro de vídeo. Você percebe que o estádio é um estádio novo, né? Um estádio construído recentemente, capacidade para 25 mil torcedores, onde a seleção boliviana escolheu jogar nas últimas 6 rodadas como mandante nas eliminatórias. O capitão do Brasil, Alisson, para a escolha, você vê aí o Akin, que é o Luiz Akin. Muita gente fala Hakim, normalmente o H no espanhol é sem o som de R, né? Como hoje, que é Oi, por exemplo, né? Tivemos lá então o sorteio para a escolha de bola e campo, jogadores do Brasil reunidos, isso sempre acontece. Você verá o Richarlison, ganha mais uma vez uma oportunidade, trabalhou com o Ancelotti no Everton da Inglaterra, chama o Ancelotti de paizão, inclusive pedia carona para voltar para casa. E olha, desde a Copa, aquele jogo contra a Coreia, que o Richarlison não sabe o que é fazer um gol com a camisa da seleção brasileira. Diga lá! Só um detalhe rápido, o Alisson, como você bem disse hoje, o capitão, né, na ausência do Marquinhos e também do Casemiro, ele está com uma camisa muito parecida com a do trio de arbitragem. Na verdade, só muda o meião, né, porque o short também é preto, mas o árbitro da partida não pediu que ele fosse trocar, vai jogar com esse uniforme mesmo. E a gente, exatamente quando o Gil falava, ele deve ter combinado com o pessoal da Conmebol, né, da FIFA. O Alisson entrou no vídeo ali para formar a corrente da seleção brasileira. Ele está com uma camisa mesmo, de uma cor parecida com a do trio de arbitragem. E você vê agora também aí um dos assistentes fazendo ali a checagem da rede. Gente, depois do Nacional, antes de Vale Tudo, a Globo ao lado da seleção brasileira. Copa do Mundo tá chegando aí. Gente, tem Copa, tá? E tem a Copa na Globo. Copa para todos. Que é um espetáculo dentro do espetáculo que é a Copa do Mundo. Tá chegando, meus amigos. Despedida das eliminatórias. Quinta foi comovente no Maracanã, notadamente depois do jogo, com o carinho da torcida brasileira, antes de os jogadores voltarem para os vestiários, naquele que provavelmente foi o último.